Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz, da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, naquele que já é o nosso melhor dia, também chamado de hoje. Hoje é o nosso melhor dia. Seja bem-vindo todos, desde já, muito obrigado aí pela sua participação, você que está ao vivo, você que está me vendo por essa gravação, através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, muito obrigado pela sua participação. Meu nome, para você que não me conhece, você que está chegando agora, está me vendo pela primeira vez, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Assim é a cidade do Rio de Janeiro. E o nosso assunto que nós tratamos sempre quando estamos aqui é o Evangelho da Incircuncisão. Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito em 14 cartas que estão na Bíblia, vai de Romanos até Hebreus. Se você quer ler Evangelho da Incircuncisão, Evangelho da Graça, leia de Romanos até Hebreus. E o tema que nós vamos tratar aqui hoje, toda semana nós cuidamos aqui de um assunto, hoje nós vamos tratar Cristo já voltou. Muitos não entendem, mas Cristo já voltou. Tá bom, abençoados? Muito obrigado por você estar aí. Gostaria de pedir a você que nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. Compartilhe aí, por favor, a mensagem. Compartilhe, passe para outros grupos, outras pessoas, para que essa palavra seja alcançada, seja ouvida por outras pessoas. Porque o Evangelho diz que a fé, o entendimento, vem pelo ouvir. E Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Então é necessário que a pessoa ouça. E também peço a você, se ainda não é inscrito no nosso grupo do YouTube, por favor, se inscreva. Nós ainda temos poucos participantes, mas é necessário que se faça essa inscrição, alcancemos um número, para que também possamos falar ao vivo, que a palavra corra e seja glorificada. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para a minha irmã Lina Santos e agradecer a abençoada. Muito obrigado, abençoada. Você sabe do que nós falamos, olha, e do meu coração, do meu entendimento, muito obrigado pela sua vida. Louvo a Deus por ter conhecido você. Tá bom, abençoada? Muito, muito obrigado. E vamos tratar aqui desse assunto bem tranquilo. Muito obrigado a você pela audiência, você que está ao vivo, você que está nos acompanhando. Mais uma vez eu gostaria de pedir a você que compartilhe aí a mensagem, tá bom? Então vamos aqui dar início ao tema dessa manhã, que é Cristo já voltou. Cristo já voltou. Mas muitos não entendem que Cristo já voltou. Gostaríamos aqui de ler um verso. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, não é isso? O apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, não é isso? Que escreveu a Roma no capítulo 12, no verso 1. Ele diz assim, rogo-vos, olha o que diz o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos. Então veja bem que ele está tratando com a igreja, porque ele disse, irmãos, pela compaixão de Deus, rogo pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas do que o apóstolo Paulo estava falando? Que sacrifício vivo era esse que ele disse ser santo e agradável a Deus? Seria um jejum? Seria o batismo nas águas? Seria você dar o seu dízimo? Do que o apóstolo Paulo estava falando? Então ele termina o verso falando que é o vosso culto racional, o culto com raciocínio. Então veja que o apóstolo Paulo, ele faz aqui um pedido muito insistente, chega até a rogar para a igreja servir a Deus, louvar a Deus com o entendimento, com o conhecimento. Porque, abençoados, é necessário se conhecer.
É necessário que você tenha entendimento. É necessário que você conheça a sua posição em Cristo Jesus. É necessário que você entenda que você é abençoado. Deus não vai te abençoar. O Evangelho diz que nós temos uma posição diante de Cristo, diante de Deus, que é abençoado com todas as bênçãos. É necessário que você saiba, é necessário que você saiba que você é santo, que o seu nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. E foi o próprio Deus que escreveu, que Ele nos predestinou no Espírito. A predestinação é no Espírito, não é no corpo. O corpo, daqui a pouco, ele vai voltar para o pó. E o Espírito volta para Deus. Então o apóstolo Paulo diz que é necessário que você tenha conhecimento. É necessário que você saiba para poder agradar a Deus. Um sacrifício vivo, santo, é agradável a Deus. É o conhecimento. Quando você conhece o evangelho da incircuncisão. O evangelho que nos foi dado depois da cruz, depois que ele morreu e ressuscitou. E também, abençoados, veja bem, nós já estamos aqui há algum tempo, um bom tempo mais ou menos. Olha, eu estou aqui, já até perdi as contas, né? Algum tempo aqui falando que Cristo já voltou. Já falamos aqui várias vezes, não somente eu, né? Mas outros abençoados aqui que estão da mesma maneira, que estão falando, ó, Cristo já voltou, Cristo já voltou. Mas, e veja bem, não só falando, mas também apresentando evidências escritas desse acontecimento. Temos aqui apresentado aqui vários textos, vários versos aqui falando que Cristo já voltou, porque não são somente aqui as nossas palavras, não fica aqui somente a nossa opinião, não, nós apresentamos textos, evidências escritas. Por exemplo, me permita aqui apresentar aqui um texto aqui. João, aqui no livro histórico de João, no capítulo 21, no verso 22, olha quantas vezes nós já lemos esse verso aqui. Muitas vezes o abençoado Dino Sani também já leu muitas vezes esse verso que eu já ouvi. O abençoado Orlando Alves também já leu esse verso muitas vezes que eu ouvi. A abençoada Vanilda Lima também já apresentou esse texto aqui como evidência da vinda de Cristo. Olha só o que diz aqui, ó. João, capítulo 21, verso 22, diz assim, ó. Disse-lhe Jesus. Então aqui não é a palavra de qualquer um. A palavra do Mestre, Jesus, disse-lhe Jesus. Se eu quero, ele quis. O próprio Deus que estava ali naquele corpo de carne, ele disse, eu quero que ele, falando de João, conversando com Pedro, falando a respeito de João, depois você lê aqui todo o texto, todo o contexto aqui para você entender, mas aqui diz que eu quero que ele fique até quando? Até que eu venha. Jesus disse para Pedro, Pedro, eu quero que ele, João, fique vivo até que eu venha. Que importa a ti? Segue-me tu. Tá bom? Então, Jesus assegurou, com certeza, assegurou que João estaria vivo na sua volta. Isso são evidências que nós apresentamos. Por quê? Se João já morreu, não é isso? Com certeza, João já morreu. E também, com certeza, Cristo já voltou. Porque isso aí foi uma promessa feita pelo próprio Jesus. Nós lemos aqui no começo do verso, do verso 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero, o próprio Deus era encarnado, disse ali para Pedro, Pedro, eu quero que ele esteja vivo quando eu voltar. E se João já morreu, então me faz entender, me faz pensar, o culto racional entra aqui, né? Me faz pensar, me faz entender que Cristo já voltou, por mais absurdo que seja, né? Que não, como pode? Mas foi o próprio Deus que disse aqui que João teria que estar vivo e João já morreu. Por que muitos não entendem? Por que muitos não aceitam? E temos aqui ouvido coisas tremendas, a pessoa até nos ofende a nossa moral aqui. Não que nós nos importamos com isso, não, de maneira nenhuma, mas é porque as pessoas não entendem. Se as evidências estão escritas, olha, se a evidência aqui está escrita, por que essas pessoas não entendem? Olha, para você ter uma ideia, assim, nós temos até a data. Temos a data dessa volta, desse evento, desse acontecimento. Temos a data, sim, senhor. Porque, olha, o próprio Jesus
próprio Jesus que disse, olha, vamos ler aqui, ó, mais essa evidência, tá bom? Mais essa evidência. Mateus 24, 34. Mateus, livro histórico de Mateus, também aqui falado por Jesus, Mateus 24, 34, que ele disse assim, ó, em verdade vos digo, o próprio Jesus, gostamos aqui de falar mais uma vez, o próprio Jesus falando, em verdade, se você crê na palavra de Jesus, ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração, a geração dele, sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Disse Jesus, não passará esta geração. Bem, é verdade, claro que é verdade, que no verso 36, ele disse que ninguém sabia dia nem hora. Ele falou no verso 36, ó, ninguém sabe dia e hora, mas seria naquela geração. Teria que ser o dia e a hora que ninguém sabia, abençoados, porque uma geração tem muitos dias e tem muitas horas. Teria que ser dentro daquele espaço. Por quê? Porque Jesus falou que não passaria aquela geração. Geração de Jesus de Nazaré. Aquela geração. Muitos não entendem. Muitos não compreendem. Dizem, não pode ser assim. Mesmo estando escrito. Mesmo nós apresentando aqui as evidências escritas. Que Cristo já voltou. Olha, veja o escrito, um escrito aqui também bem interessante, mais uma evidência, eu gostaria de ver, de repente, em respeito aqui aos nossos irmãos que estão chegando agora, não é isso? Que muitos estão chegando agora, ainda não entendem, ainda não conhecem essa verdade. Então, vamos ler aqui, ó, Apocalipse, o livro do Apocalipse escrito por João, capítulo 1, no verso 7. Olha o que ele disse. Eis que vem com as nuvens, o anjo mandado por Deus, não é isso? Disse a João, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até, olha, abençoados, por favor, pare e pense, exercite um culto racional agora, exercite aí, por favor, até os mesmos que os transpassaram, aqueles que estavam junto dele, porque para transpassar a Jesus, teria que estar naquela geração, próximo a ele, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então veja que está escrito aqui, que o anjo falou a João, o anjo mandado por Deus falou a João, que em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que até aqueles que o transpassaram iriam ver esse dia, e abençoados, para ver, teria que estar vivo, teria que ser naquela época, e essas pessoas, e da mesma maneira que João, já morreram, porque o evento da volta de Cristo já voltou, evidências escritas que Cristo já voltou, já aconteceu, abençoado, já se passou. Então, por que muitos ainda não entendem? Muitos não entendem, e nós falamos, e não falamos com qualquer um. Tem um teólogo aí, um teólogo bacharel de teologia, que entrou aí na minha postagem aí, no meu vídeo aí, e disse coisas tremendas, assim, eu parei, ri muito, né, e fiquei me questionando, por que não entende? E um abençoado que carrega um título de pastor, né? Pastor, não é dia, não, eu sou um pastor, lidera um grupo de muitas pessoas, está com o microfone na mão e não entende que Cristo já voltou, mesmo com as evidências escritas, mesmo com muitos versos dizendo que já passou, e falado pelo próprio Jesus. Vamos aqui, porque muitos que não entendem, vamos ver aqui mais alguns versos aqui, vamos procurar entender esse mistério, né? Segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, porque, abençoados, veja bem, por que nós procuramos a Paulo? Porque ele, escrevendo uma de suas cartas, ele disse, o mistério que esteve oculto desde as primeiras gerações, que foi revelado somente à igreja por ele. O próprio Deus o levou até o paraíso, não sei se no corpo, fora do corpo, mas na sua mente, no seu espírito, revelou também esse mistério da volta de Cristo. Segunda carta de Paulo a Corinto, no capítulo 3, veja aí no verso 13, vamos ler o verso 13, que diz assim, e não somos como Moisés. Olha,
nós não somos como Moisés. Não somos como Moisés. E diz que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel, lá os judeus, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, a lei de Moisés. Abençoados, nós não somos como Moisés. O gentio, diz Paulo escrevendo a Roma, no capítulo 2, no verso 14, que nós nunca tivemos lei. Essa semelhança, essa igualdade que o apóstolo Paulo chama aqui a atenção, é contra a doutrina. Nós nunca tivemos lei. Nós nunca tivemos lei. A glória da lei, Paulo disse que era transitória, era passageira, e já teve fim. É bom que você entenda isso. Você que está esperando Jesus voltar nas nuvens, é bom que você entenda isso. Romanos, capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei foi Cristo, lá na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Essa doutrina que era aplicada somente aos judeus, teve fim lá na cruz. E para nós, abençoados, nunca foi aplicada. Deus nunca julgou um gentio com a lei de Moisés. E o verso 14 diz assim: mas os seus sentidos de quem? Daqueles judeus, daqueles que viviam segundo a lei, foram endurecidos. Aquela doutrina endurecia o coração, porque mesmo Deus fazendo muitos milagres, o povo murmurava todos os dias, porque o coração, o entendimento estava endurecido. Porque até hoje, olha o que diz o apóstolo Paulo, até hoje, no tempo de Paulo, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, na lei de Moisés, o qual por Cristo foi abolido. O mesmo véu, doutrina, ensino, Paulo escrevendo depois da cruz diz, essa doutrina, a lei de Moisés, foi por Cristo abolida. Acabou essa doutrina, abençoada, da lei de Moisés, acabou, foi abolida pelo próprio Cristo. E no verso 15, olha o que diz o apóstolo Paulo no verso 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, sobre o entendimento deles. Quando praticam a lei de Moisés, quando até hoje, a religião, quando ela lê Moisés, quando ela pratica, os seus sentidos estão endurecidos, seu raciocínio. Por isso que o apóstolo Paulo, ele roga pelo culto racional, sem a lei de Moisés. Estão endurecidos, não conseguem entender o evangelho da incircuncisão. Por isso que eles estão esperando Jesus voltar nas nuvens. Estão esperando, olha, não entendem por quê. Estão endurecidos. E no verso 16, olha o que ele diz. Mas, olha bem, mas quando, preste bem atenção, abençoado, no que você está lendo. Mas quando se converterem ao Senhor, quando esses que praticam a lei de Moisés, esses que vivem de acordo lá com os mandamentos, que querem agradar a Deus, servir a Deus com o culto segundo a lei de Moisés, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Se você, veja, olha que palavras duras aqui do apóstolo Paulo. Se você pratica a doutrina de Moisés, batismos, Santa Ceia, jejum, dízimos, Deus te abençoe, que era o carro-chefe lá da lei de Moisés, quando Moisés disse, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Isso é a lei de Moisés. Hoje, nós sempre falamos aqui, Deus não vai te abençoar. Deus te abençoe hoje é uma mentira, porque Deus já te abençoou. Gálatas capítulo 3, verso 9, diz, hoje da fé, nós que estamos depois da cruz, vivemos por fé, já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Então, você não é convertido ao Senhor. Se você pratica dízimos, batismo, Deus te abençoe, diz o Evangelho aqui, quando se converterem ao Senhor, porque não são convertidos, quando acontecer a conversão, quando você mudar de direção, converter é mudar de direção, então o véu será tirado. Não. Olha, abençoado, com esse véu, não pode entender as coisas do Espírito. Não pode se entender de maneira nenhuma. Veja o verso 17. Ora, o Senhor é o quê? É Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Senhor é Espírito. Como é que você quer ver Cristo voltar nas nuvens?
se ele é espírito? Como é que você quer que ele volte à forma anterior, né? Carne e sangue, a participação que já terminou, para você vê-lo nas nuvens? De maneira nenhuma, abençoado. O Senhor é espírito. Não vai entender que ele já voltou. Se você quer vê-lo voltar, não vai, abençoado. Se você está amarrado na lei de Moisés, se você está debaixo dos dízimos, se você quer prestar um culto a Deus segundo a lei de Moisés, não vai entender que ele já voltou. Não vai com a doutrina de Moisés. Não tem como entender. Por isso que muitos não entendem. Não se pode entender o Espírito com a lei de Moisés, com o véu. Por isso que Paulo diz aqui, ó, no verso 16. Mas quando se converter ao Senhor, então, abençoados, quando você se batiza, quando você prega, faz um jejum e coisas desse tipo da lei de Moisés, você não está se convertendo ao Senhor. Você está se convertendo à lei de Moisés. Ah, porque eu aceitei Jesus e agora me converti a Deus, me converti ao Senhor. De maneira nenhuma, abençoado. Se você pratica essas coisas, você é um convertido à lei de Moisés, que já teve fim. E não pode entender que Cristo já voltou. Você está esperando ver, porque a lei foi um pacto à base de se ver, de se fazer. Por isso que as pessoas querem, eu quero ver Jesus voltar nas nuvens. Não vai ver, abençoado, porque o pacto é do Espírito. E esses olhos naturais não podem ver o Espírito. Por isso nós participamos de um corpo de carne. E o próprio Deus, quando esteve aqui nesse mundo, nesse reino, ele participou de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que vivemos por fé, crendo no Escrito. Não vivemos por obras. Não, o culto não pode ser por obras. O culto não pode ser por fazer, por sentir. Hoje eu senti a presença. Não é por sentir, abençoado. É por fé, é crer no que está escrito. Não é por vista, não é por obras. Está consumado, diz o Evangelho da Graça. Diz que o próprio Deus consumou todas as coisas. Jesus já voltou nas nuvens e não foi por vistas. Ele já voltou nas nuvens e não foi por vistas. Não foi visto. Vamos ler mais aqui um verso aqui lá do livro histórico de Lucas. Lucas capítulo 17. Olha só, olha aqui. O próprio Jesus, veja que nós só estamos aqui lendo textos que falam da volta de Cristo, falada pelo próprio Jesus, relatadas pelo próprio Jesus. Lucas 17, o verso 20 diz assim, ó, interrogado pelos fariseus, quando Jesus foi interrogado lá pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, quando ele ia acontecer, respondeu-lhes, olha, por favor, abençoado, preste atenção na resposta de Jesus. E disse-lhes, o reino de Deus não vem, mais uma vez, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, olha, ele está lá nas nuvens. Olha, por quê? Eis que o reino de Deus está em vós, dentro, no Espírito. O reino, abençoados, é espiritual, não é visível. O reino de Deus, que foi estabelecido por Deus na sua vida, não é visível. Voltar nas nuvens, que ele disse que voltaria nas nuvens, é uma linguagem de figura. Linguagem de figura, que significa fazer juízo sobre. O mesmo que aconteceu, abençoado, lá no Egito. Se você não sabe, eu gostaria de te informar que esse acontecimento de Deus se manifestar nas nuvens não é uma coisa que iria acontecer somente na sua volta. Lá em Isaías capítulo 19, no verso 1, diz que Deus veio sobre o Egito fazer uma correção, galopando em uma nuvem ligeira, numa nuvem. E olha, eu posso te assegurar, porque não existe nenhum escrito, ninguém viu Deus cavalgando em uma nuvem ligeira. Que Isaías escreveu que Deus viria sobre o Egito fazer uma correção numa nuvem ligeira. Ninguém viu Deus cavalgando. Por que ninguém viu? Porque Deus não estava lá trotando lá em cima de uma nuvem para fazer correção. Não, abençoado, de maneira nenhuma. Nem vindo nas nuvens no ano 70 depois de Cristo, quando ele veio fazer correção, juízo sobre lá Israel, sobre Jerusalém. Ninguém viu quando Jerusalém foi destruído lá por Roma, lá no ano 70, o imperador Tito invadiu lá e
fez uma correção, acabou com tudo, claro, determinado por Deus. Tudo escrito com uma linguagem de figura própria dos judeus. Vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura própria dos judeus, que quer dizer fazer juízo sobre. Jesus nunca foi visto em uma nuvem e nunca vai ser. Se você está esperando Jesus aparecer numa nuvem em forma de algodão, não vai, abençoado, não vai aparecer, porque isso é uma linguagem de figura. Agora, se você não entender isso, abençoados, se você não entender, veja bem, se você não entender isso, que Jesus não vai aparecer nas nuvens, vai passar a vida esperando Jesus voltar e não vai ver nada. Não vai ver. Por quê? Porque ele já voltou. Ele já voltou. Vamos aqui repetir. Jesus já voltou, já fez correção, tudo já foi consumado. Veja bem, todas as orientações, tudo que está escrito sobre a volta de Jesus, diziam, olha só, breve. Sempre que se falava da volta de Jesus, todos que escreveram, todos os apóstolos, o próprio Jesus, João no Apocalipse, sempre fala, breve ou próximo, está às portas. Tudo escrito dessa maneira, naquela geração lá deles, naquela geração. Um curto espaço de tempo. A promessa que foi feita da sua volta foi toda feita com essa data, com essa previsão. Não sei se você se lembra, que tem lá no livro de Atos, aconteceu, que os apóstolos vendiam as suas propriedades, vendiam todos os seus bens e dividiam entre eles, segundo as suas necessidades, porque eles sabiam, eles estavam convictos, eles tinham certeza que a volta de Jesus seria breve, seria próximo, ele estava às portas, naquela geração, seria naquele curto espaço de tempo, diferente dos religiosos, dos teólogos que hoje dizem, olha, Jesus está próximo e nunca esteve tão próximo à vinda de Jesus, mas vai ver lá a vida financeira deles, o que eles fazem? Estão aumentando, fazendo planos para daqui a 20, 30 anos, compram um apartamento para pagar em 20 anos. Para que, se Jesus está às portas? Para que fazer um plano? Não, o meu filho, ele vai estudar, ele nasceu essa semana agora, mas ele vai estudar, vai ser um doutor, vai ser um engenheiro. Quantos anos ele vai levar desde que nasceu até ser um engenheiro? E se Jesus está às portas, para que fazer esse plano para o seu filho? Se eles dizem que Jesus breve vai voltar, ele está às portas. Já aconteceu, abençoado. E veja bem, não existe. Podemos falar aqui, ó. Eu comecei a ler a Bíblia quando eu aprendi a ler, porque as minhas professoras eram professoras de escola dominical e ao mesmo tempo que elas me ensinaram o beabá, também me ensinaram a ler a Bíblia. Então eu leio desde meus 7, 8 anos e posso te assegurar, não existe nenhum escrito sobre a volta de Jesus que fosse além daquela geração, da geração de Jesus. Olha, esse verso aqui diz aqui que pode ser daqui a 2000 anos. Não existe isso, abençoado. Não existe nenhum escrito dizendo que Jesus vai voltar daqui a 2000 anos, que vai ser alguma coisa. Já aconteceu, abençoado. Já aconteceu. Os eventos que estão lá em Mateus 24, depois você leia com bastante calma, do verso 1 até o final, que diz ali, até o verso 33, 34, Jesus falando. São eventos lá próprios daquela época. Nada para não, porque aconteceu um terremoto aqui na China, lá no Japão, e é Jesus que está voltando, sempre o terremoto, e aquele terremoto que está falando ali é para aquele povo, a grande tribulação, o grande desespero que se anuncia aqui hoje, foi para aquela geração que o próprio Jesus disse, Mateus 24, 21, como nunca houve e nunca mais haverá, próximo ali a eles ali. Então, abençoados, entenda, não é para o futuro nosso a volta de Jesus, foi para o futuro deles. O próprio Jesus disse várias vezes isso. Olha, vamos ler aqui mais um verso aqui, ó. Apocalipse, volte aqui a Apocalipse. Se você não acredita em mim, tudo bem, mas creia no que Jesus falou. Ó, Apocalipse, lá no finalzinho, já terminando já.
a Bíblia, já não tendo mais nada para escrever, já não tinha mais nada para ser revelado. Então, olha, veja o que ele diz. Apocalipse, capítulo 22, no verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz... Olha, por favor, abençoado. Olha, culto racional, é isso que o apóstolo Paulo fala. Culto racional, com raciocínio. Pare e pense. Pare e pense. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Deus em você. Pense no que está escrito aqui, ó. Aquele que testifica estas coisas, certamente diz, cedo veio. Cedo. Ele disse que cedo veio, naquela geração, próximo, às portas. Logo, ora vem Senhor Jesus. Quando é que ele iria vir? Cedo venho. Cedo quanto tempo? O que a religião diz? Cedo para quem? Para mim, para você? Não. Cedo para aquele povo, para aquela geração. Uma geração. Jesus de Nazaré. A geração de Jesus de Nazaré. Não para 2000 anos depois. Depois que ele falou, olha, João, escreve aí que eu venho cedo. É cedo que eu vou voltar. 2000 anos? Não, abençoado, não é cedo para nós, é cedo para a geração de Jesus, para aquele povo lá que recebeu essas cartas aqui, as 7 igrejas da Ásia que faziam parte daquela geração. Vamos ler aqui mais uma vez? Porque é o que nós temos, abençoados, as evidências escritas. Lucas, vamos aqui a Lucas 21, verso 32. Verso 32, mais uma vez, o próprio Jesus aqui falando, o próprio Jesus. Em verdade vos digo, Jesus falando mais uma vez, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Repetindo o que ele disse lá, o que está escrito em Mateus 24. Ele aqui repete mais uma vez. Porque para você entender como isso aqui é sério, para você entender a seriedade desse assunto, ele repetiu que Lucas repetiu, em verdade vos digo, que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Ele volte, abençoado. Se ele ainda está por voltar, a geração dele acabou, então tudo não aconteceu, Jesus mentiu. E o verso 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passar. As palavras de Jesus, abençoadas, não pode passar. Não passou daquela geração. Tudo foi consumado lá, naquela geração. Ele já voltou. Entenda isso, abençoado. Entenda isso. Não fique aí olhando para cima, aí, né, como eu fiquei por muitos anos, esperando aí Jesus voltar. Porque ele não vai mais voltar, ele já habita em você, ele já está aí no seu espírito. E entenda isso, a nossa oração por você está aqui, ó, Efésios capítulo 1, verso 17, que diz assim, ó, vamos ler aqui, é o nosso último verso, nosso tempo aqui já terminou, diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós aqui estamos aqui falando, repetindo, para isso aqui, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, olha só, vos dê em seu conhecimento. É o que Paulo escreveu lá para Roma, no capítulo 12, nós lemos no nosso primeiro verso. O culto é racional, é com entendimento, é com conhecimento. Paulo diz, para que o Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação escrita aqui no Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus. E o verso 18, ele diz assim, ó, tendo, depois que Deus te dá esse entendimento, esse conhecimento, diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Os olhos do vosso entendimento. Culto, racional, com entendimento, com conhecimento do que está escrito. Não é você colocando a sua própria interpretação, não, porque isso aqui, não, abençoado, você leu aqui comigo aqui, por favor, diz mais, o vosso entendimento, para que saibais, não é para que você faça, não é para que você jejue, não é para que você vá para o monte, não é para que você dê o seu dinheiro todo lá para o pastor, não, para que você saibais qual seja a esperança da sua vocação, para você entenda a sua posição em Cristo Jesus,
É importante que você entenda, abençoado. Nós falamos aqui no começo, nós temos uma posição em Cristo Jesus, abençoados, filho. Nada muda essa posição de filho. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você pode estar enterrado lá na pior das situações, ou estar lá na crista da onda, mas filho, de qualquer maneira você é um filho. Por quê? E diz mais, e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, a herança que nos foi dada, garantida pelo próprio Deus, que nada pode mudar isso. Agora, você ficar aí esperando, se guiando pela lei de Moisés, você está aí querendo agradar a Deus, servir a Deus com jejum, com batismo e vai para o culto, querendo sentir a presença de Deus, ficar com os cabelos do braço arrepiado. Por que não? Porque Deus está presente aqui e eu estou tremendo, sair dançando. Não é isso que diz aqui, ó, para que saibais, para que saibais. O famoso culto de libertação que acontece nesses lugares chamados igrejas evangélicas, deveria ser o quê? Um culto de conhecimento, porque o que foi que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhece a verdade e você é livre, esses cultos de libertação que bota a mão na pessoa, que dá aquela rasteira, que passa óleo, que faz jejum, teria que ser um culto com conhecimento do Evangelho, para que a pessoa fosse livre. Foi isso que Jesus falou. Quando se conhece a verdade, a pessoa é livre. Você vai ser livre dessa mentira chamada que Jesus está voltando, chamada que Deus te abençoe, essa mentira que diz que você tem que jejuar, essa mentira chamada dízimo, que hoje não é mais, já passou, já acabou. Você não tem que dar o seu dinheiro para Deus te abençoar, abençoado. Por favor, você já é abençoado. Então, abençoados, a nossa oração é essa, que você entenda, que você compreenda a sua posição em Cristo Jesus e que Ele já voltou e habita em você. E quando você sair desse corpo de carne, que um dia isso vai acontecer, esse corpo vai voltar para o pó, o Espírito que está aí, que foi dado por Ele, vai voltar para Ele, abençoados. É você que vai se encontrar com Ele, vai voltar para as mansões celestiais, uma vez para sempre. Não tem retorno, não tem retorno. Ele não vai vir aqui te buscar, porque o que ele tinha que fazer aqui, ele já fez, e ele mesmo disse lá no finalzinho, lá no finalzinho, está consumado. Abençoado, eu recebo que você tenha entendido, não tenha ficado nervoso aí comigo, mas se ficou tudo bem, é Deus que ilumina os olhos do seu entendimento e declara aí os olhos do teu entendimento iluminado pelo próprio Deus. E peço a você que compartilhe a mensagem, por favor, compartilhe a mensagem e se inscreva no nosso canal. Você que está nos vendo aí pelo YouTube, desça aí, assim que terminar, e se inscreva no nosso canal, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a todos que estão aí presentes, abençoada Nina, abençoado Marco, um abraço para ti, abençoado, não me esqueci de ti jamais, em momento algum. Muito obrigado pela presença de todos e outros abençoados que eu estou vendo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Receba aí que hoje já é o nosso melhor dia. Abençoado Anderson de Souza também está aí passando. Abençoada, ou outro abençoado que faz com que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado a todos. Um excelente domingo e até a próxima semana, querendo o nosso Pai, permitindo o nosso Pai. Abençoados com todas as bênçãos.